com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer peças de gesso. Sabe aquela dúvida que você tem sobre fazer peças de gesso? Nós vamos tirar essa dúvida hoje, juntinho, tá? Então nós vamos fazer peças de gesso aqui para numa próxima aula a gente fazer uma pintura com aquela resina de PU e isopor. Eu falei gesso e isopor. A gente vai fazer uma próxima aula, a gente vai fazer essa pintura. A gente fica maravilhoso, lindíssimo. Então, por hoje, vamos fazer essa peça de gesso aqui. Para você que não conhece esse canal, seja muito bem-vindo. Você está no canal Bela Vela Sônia Medeiros, procura Belas Velas, aqui é o lugar. Procura ótimas ideias, aqui também é o lugar, tá? Então, já chega chegando, deixando o seu likezão aí, para dar aquela força para a firma, para a gente chegar para muito mais pessoas, tá? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixa os seus comentários. Fala para mim o que você quer ver aqui, tá bom? A gente quer agradecer nossos patrocinadores, Baobá Essências, Quimis VG. Se você quer ter um cupomzinho da Baobá, ela sempre deixa aqui, ó, o cupom de 5% para você ir lá na loja e arrasar nas compras, tá? Segue a gente lá nas redes sociais, a gente sempre deixa aqui as nossas redes sociais para vocês acompanharem a gente em todos os sentidos, né? Na rede social e aqui também, tá? Agora chega de TTT, bora para os materiais que hoje tá top demais. Separei os materiais aqui. O que eu separei? Água e gesso. O gesso é aquele comum que a gente compra aí no depósito de construção, tá? Eu compro aqueles saquinhos de 1 quilo que fica mais fácil para mim, não precisa comprar aquele saco enorme. Então eu compro aqui o gesso de 1 quilo, tá? Qualquer marca. Só aconselho você não, caso você não tenha experiência com gesso, não utilizar o gesso que é secagem muito rápida, que tem a secagem lenta e a secagem rápida. Eu prefiro a secagem lenta porque a gente tem um tempo maior, quem não tem muita experiência. Então eu prefiro utilizar esse daqui para não ter susto, tá bom? Então eu vou separar, aqui tem 500 gramas, eu vou separar aqui 300 gramas para a gente iniciar. Se caso não der, a gente vai acrescentando um pouquinho mais, tá bom? Eu vou fazer algumas peças aqui com vocês, eu vou mostrar já, tá bom? Deixa eu só já separar aqui o nosso gesso para deixar no jeito. Então, aqui, ó, eu vou colocar 300 gramas. Se você tiver alergia, rinite, algo assim, coloca uma máscara, tá? Porque esse pozinho é bem fininho, né? Então, é melhor evitar. 300 gramas, tá? Vou deixar aqui separadinho. Então, eu coloquei... aconselho do Ricardo Fazendeiro, que é o rei do gesso, sempre colocar numa vasilhinha redonda, que é mais fácil para mexer, tá? É ele que é o rei do gesso, então eu pego todas as dicas com ele. E eu quero mostrar as forminhas que eu vou utilizar. Essa forma aqui é uma ótima dica para você que tem medo, às vezes, de abrir essa forma. Essa forma nós mesmos que fizemos... É uma forma de Buda. Eu vou mostrar para vocês aqui que eu tenho um prontinho. Aí o Ale já pegou. Ó, esse Buda aqui, ó. Que é o Buda tibetano, tá? Então, a gente vai fazer esse Buda aqui. Então, a gente comprou essa peça. O Ale comprou lá em Curitiba. E a gente vai reproduzir ela, né, nessa forma aqui, ó. Tá? Da Red Laser, a gente usa o silicone, a borracha de silicone da Red Laser, tá? Então, a gente vai reproduzir aqui, mas eu quero mostrar para vocês como que tá a minha forma. Eu não vou tirar todos os palitinhos aqui para vocês, né, depois ter colocado tudo de novo. Ela é inteira aberta. Ela tá inteira aberta aqui, ó, de fora a fora. Aqui dá para vocês verem, ó. Tá vendo? Ela tá inteira aberta. Então, o que que eu faço? Porque ela não era toda aberta, mas aconteceu. Numa hora de eu tirar aqui da forma, ele acabou abrindo, porque eu uso muito essa forma. Tem uma ótima saída. Então, eu uso muito ela. Então, o que que eu faço? Eu coloco esses palitos de sorvete aqui para não enforcar a sua forma, tá? Porque às vezes você coloca só o elástico aqui, ele aperta demais e aí a sua peça pode ficar torta, tá? Então, eu sempre coloco esses palitinhos aqui para auxiliar, para que isso não aconteça, de não enforcar a forma. E aí, eu posso vir aqui e colocar várias liguinhas. Tem gente que chama de liguinha, tem gente que chama de elástico. Então, eu coloco o elástico aqui para ela ficar bem fechadinha. Então, eu fico sempre de olho aqui, para ver quantos elásticos eu preciso. Então, eu sempre coloco mais aqui, ó, para ela não ficar com abertura, tá?
fecha o máximo que você puder e quiser. A sua necessidade é você que vai ver, a necessidade de firmar cada vez, que aí o ideal é ela fechar bem aqui dentro, tá? Essa brechinha que tá aberta aqui, fica bem fechadinha, bem lacradinha. Então, nós vamos reproduzir ele, e aí, a conselho do Ricardo Fazendeiro, eu deixo aqui todas essas peças aqui, e conforme for sobrando, eu vou enchendo elas, tá? Então, sempre que você for fazer gesso, porque não tem como a gente precisar, não tem uma receita, tá? Para fazer certinha, a quantidade certinha, a não ser que você tenha muita experiência, como eu falei. Então, eu sempre deixo aqui algumas outras peças para, se sobrar, a gente corre e faz as outras peças, tá? Então, aqui uma bandejinha, e aqui é um porta-velas, ou seja, é um potinho, tá? Um pote aí que você possa fazer uma vela, enfim. E essa aqui é a tampinha. Vamos ver o que vai dar, tá? Então, a gente começa fazendo o nosso gesso. Vou tirar as forminhas aqui. E outra coisa que eu ia falar para vocês. Por que eu coloco na bandejinha? Porque você sabe que o gesso a gente precisa bater bastante para ele assentar e não ficar com bolha, tá? Então eu coloco nessas bandejinhas que eu acho que é mais fácil para a gente bater do que você ficar pegando na peça, às vezes escorre, às vezes cai. Então eu sempre coloco na bandejinha de isopor, que eu acho que fica melhor, tá? Essa é a minha facilidade, mas aí você vai encontrar a sua, tá? Cada um encontra o seu jeito e sua forma de fazer. Aí aqui, o que a gente faz, ó? Eu jogo a água no gesso. Tem gente que faz ao contrário, tá? Tem gente que coloca a água e depois o gesso. Mas isso aí é você que vê, tá? Da forma que você achar melhor. Na hora que eu percebo que ele parou de absorver esse gesso, é hora de começar a mexer. A fumaceira, gente, que sobe. Tá vendo que dá uma fervida aqui, ó? Aí a gente dá aquela mexidona, já começa a mexer esse gesso aqui. Se você vê que ficou muita água, completa com gesso, tá? Por isso que eu falo para vocês que não tem uma receita certa. Aqui tinha 500 ml, tá? Eu coloquei 200 até agora. Então, aqui eu já vejo que foi muita água. Então, a gente pode consertar. Coloca um pouco mais de gesso. Até uma pessoa me deu uma dica, que é assim, ó, que o gesso você pode, se ele ficar muito aguado, que nem esse aqui, ó, você para ele, mexe bem ele, para ele e deixa ele paradinho, que ele já começa a dar aquela secada e já diminui essa quantidade de água, tá? Isso foi uma dica que eu recebi, nunca fiz, tá bom? Aí a gente vem polvilho mais um pouquinho de gesso aqui, até eu ver que dá bom. Aí assim, ó, quando a gente faz argamassa, gesso e tudo mais, sempre quem tem mais experiência, nessa hora é a hora do infarto, né? Fala, meu Deus, Sônia, você colocou muito gesso, colocou muita água. É sobre isso, né, gente? A gente vai colocando, eu acredito que a gente vai colocar os 500 gramas aqui, mas vamos mexendo. A minha experiência é qual? Quando você mexe o gesso, que ele já começa a não pingar da colher, tá? Ele começa a parar na colher. Essa é a minha hora. Mas cada um que faz gesso faz de uma forma, tá? Então, cada um que tem a sua experiência certa, e deixa a dica de vocês aí que eu quero saber também. Sônia, eu faço assim, eu faço assado. Ó, ainda tá pingando um pouco da colher, tá vendo? Tem umas pelotinhas de gesso que eu tenho que mexer. E aí, quanto mais você mexe, mais bolha fica. Então, o ideal é não mexer muito, tá? Para ele formar o menos quantidade de bolha possível, tá bom? Aí o Ricardo fala assim, Sônia, eu já tenho um jeito certo de fazer. Eu já peguei a manha. Realmente, o Ricardo já pegou a manha do gesso. E a prática leva à excelência sempre, o que eu digo, tá? Quanto mais você faz... Agora já deu bom, tá? Quanto mais você faz, mais prática você vai ter, tá? É isso que eu falo sempre. Aqui, ó, já parou de pingar. Ela pinga, mas não... Ela goteja, tá? Ela não dá aquela pingadona, ela só goteja. Deixa eu só mexer mais um pouquinho, que tem umas pelotinhas aqui. E eu mostro pra vocês. E aí o esquema é bater bem na hora que põe na forma, pra não ficar com bolha. Tá? Aqui, ó, eu só tô pressionando o gesso na borda.
pra gente não ficar mexendo muito e aí criar mais bolhas ainda, tá? Tem umas pelotinhas de gesso aqui. E é sobre isso, gente. Pra mim, já tá bom, tá? Ó, ele tá gotejando, tá vendo, ó? Já começa a parar na colher, tá vendo? Eu tô forçando a descida dele. Então, essa pra mim é o ponto certo, tá? E aqui a gente já começa a colocar nas formas. E agora eu preciso de quem? Do Alê pra dar aquela ajuda, né, gente? Porque eu não dou conta de fazer todas essas formas daqui de uma vez só. Então, aqui, ó, vou jogar aqui dentro do Buda até encher. Ó, pronto. Aí vou fazer... Aqui, gente, a gente bate na mesa, tá? Bate na forma e assim por diante. Vou passar pro Alê para ele me dar essa força aí, tá? Pra gente fazer esse trabalho em conjunto. Pra mim, já aproveitar esse gesso e colocar na forminha aqui, ó. Tá vendo que ele já tá ficando grosso? Então, se eu passo muito do tempo aqui, gente, eu não consigo fazer isso, tá? Então, aqui, ó, bato na minha bandejinha o máximo que eu consigo. Aqui, se você quiser borrifar o álcool também, você pode, tá? Borrifa o álcool, que aí as bolinhas saem. Essa forminha aqui, que tem uma bordinha, então eu venho com a colher e enfio dentro dessa bordinha, tá? Pra ela não ficar com falha. Porque às vezes, como ela é muito fininha, ela fica com uma falhazinha. Então, eu venho com a colher, dou uma preenchida aqui, no máximo que eu conseguir, para ela não ficar com falha depois na hora de tirar. Ó, pega a colher e pressiona bem na bordinha, tá? E vamos colocar mais gesso aqui que já tá endurecendo. O gesso, o bom de trabalhar com gesso é isso, que endurece bem rápido, mas muito rápido, até o ponto de você perder o ponto aqui do negócio, tá? Então, agilidade nessa hora é muito importante. E aí, ó, coloquei em todas as forminhas e vou batendo, tá? Sobrou um pouquinho de gesso ali. Mas eu não separei mais formas. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar uma forma que eu tenho e vou fazer uma flor aqui, viu? No improviso eu vou fazer uma flor aqui, gente. Ó, já sobrou gesso aqui, dá pra fazer mais uma flor aqui, ó. Deu certinho, meu povo. Pronto. Aí, ó, a gente já ocupou todo o gesso e ainda saiu uma florzinha aqui. Que aí você pode usar como decoração, enfim, o que você quiser. Aqui, ó, deixa eu borrifar um pouquinho de álcool. Gente, esqueci de pegar o álcool e deixar aqui na minha bancada, né? Eu deveria ter deixado já. A gente vem e borrifa o álcool aqui, ó, e ele fica lisinho, sem as bolhas, tá? Esse é o segredinho que o Ricardo também já ensinou. Borrifa o álcool e ele sai todas as bolhas e a nossa peça fica bem lisinha. E aí, gente, vai continuar mexendo, tá? Continua aqui batendo para ele entrar em todos os furinhos que tiver aqui, porque essas peças aqui são muito fininhas. A borda dela é muito fininha, então a gente tem que bater bem para ela entrar em toda essa borda. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar secar de um dia para o outro, tá? Não vou desenformar, não, porque na hora que ele começa a aquecer, qual que é o esquema? Aqueceu, ele começa a esquentar, só na hora que esfria é que a gente pode tirar da forma, tá bom? Então, a gente vai deixar secar e eu volto aqui para desenformar todo mundo junto com vocês, tá bom? Até já! Voltamos aqui no outro dia, tá? A gente deixou de um dia para o outro porque tá muito úmido o tempo aqui. A gente resolveu deixar um pouquinho mais e eu vim desenformar com vocês. Porém, o nosso microfone estava desligado. Então, eu tô refazendo esse vídeo. Já tirei algumas da forma. Mas faz parte, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é mostrar o resultado para vocês de como ficou essas peças. Eu amei. Olha essa flor. Olha o detalhe dessa flor. Eu amei, amei, amei. Ficou perfeita. Sônia, o que eu posso fazer com essa flor de gesso? Vou deixar a flor de gesso lá sem utilidade alguma? Não, você pode borrifar
perfume aqui, tá? Ou perfume que você mais gosta, ou um aromatizador, ou um home spray, qualquer coisa que você perfumar ela aqui, agora ela vai exalar. Então, é importante você sempre depositar o perfuminho para ela continuar exalando, tá? Então, essa flor serve para isso também, tá? Então, top, não perdeu. A gente não perdeu essa forma aqui, tá? Então, aqui, eu desenformei também o nosso potinho. Muita gente pergunta para mim se esse potinho de gesso é muito frágil. Ai, Sônia, é muito frágil? Eu vou mostrar para vocês um que eu tenho aqui, que eu já fiz 3 vezes vela nela. Já repus, tá? A gente fez aqui a reposição dessa vela 3 vezes. Então, aqui, ó, tá vendo que por dentro ela tá escurinha? Aqui, Ale. Aqui? Que eu tô aqui. Aí eu tô pra cima. Ó, tá vendo? Aqui ela tá escurinha aqui no meio. Por quê? A gente já refez 3 vezes essa vela aqui. A gente repõe, acaba, a gente repõe. Então aqui ela não absorveu a cera. Tá super top. E aqui a gente pode ir sempre refazendo. E a gente acendeu, ela chegou numa temperatura um pouquinho alta. E tá tudo certo, não teve problema nenhum. Aqui, ó, a tampinha, tá vendo? Que a gente ensinou essa pintura. Se você quiser ver aqui no canal, tem essa pintura aqui também, tá? E aí, então a gente fez esse potinho, tá? Potinho, a tampinha também que a gente fez e a flor. E eu quero mostrar para vocês o Buda, a bandeja, tá? A bandeja eu consegui deixar ela aqui na forma. E eu quero até falar para vocês o seguinte, como que a gente fez para ela ficar lisinha aqui, ó? É mais uma dica do Ricardo Fazendeiro. A gente vem, ó, uma espátula, qualquer espátula que você tiver, até mesmo uma faca. Vem e passa aqui, ó, seguindo sempre a borda da sua forma, você passa ela aqui para ela ficar com menos imperfeição possível, que aí você não tem que ficar quebrando na lixa depois, não tem que ficar tendo aquele trabalho de lixar tudo, tá? Então, ela é super top. Então, eu queria até falar isso para vocês. Investe numa forminha, gente, é muito baratinha essa forminha, e olha que perfeição que fica essa forma, ó. Vou mostrar para vocês, e ela é super fácil de retirar, não é difícil, tá? Então, é muito, muito legal, e sem falar que ela fica perfeita. Olha aqui. Tá vendo, ó? Ela fica perfeitinha. Eu amei essa forma desde o primeiro dia que eu peguei, que chegou pra mim, que eu comprei. Compra lá na loja do Ricardo Fazendeiro. Quem quiser, entra no nosso grupo, tá? Lá no nosso grupo tem o link do Ricardo, que vai pra lojinha. Ele procura o melhor preço pra você lá na Shopee, tá? Então, é super top, super facilita a nossa vida, tá? Mas, enfim, é uma sugestão, tá bom? E aí o Buda, quero mostrar pra vocês como que é a minha forminha. Lembra que eu mostrei ela toda cheia de elástico? E aí eu não mostrei pra vocês como que ela era? Aqui, ó, ela é bipartida, é metade, metade mesmo, ó. Tá? Não tem nada segurando. Não tem nada segurando, ó, ela é partidona, tá? Então, por isso que eu ponho todos aquele elástico, ponho bastante elástico para ela ficar bem firme. E aí, eu vou mostrar para vocês o nosso Buda. Olha aqui. Olha que lindo que ficou esse Buda. Muito top. Aqui, como ela é partidona no meio, ela ficou com alguma mancha, não, uma risca, né, de gesso aqui. Mas só de você passar o dedo, ele já sai. Gente, olha com o dedo sujo. Tô com o dedo sujo de fuligem da forminha e passando aqui no gesso que tá branquinho. Mas depois a gente vai pintar. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aquela resina que a gente tem aqui no canal. Aquela resina de base PU com isopor. A gente vai tingir aquela resina. Eu vou ensinar pra vocês como dar cor naquela resina e como fica linda a sua peça com aquela resina, tá? Sem falar que ela deixa a sua peça muito mais resistente, tá bom? Então, só para mostrar aqui o que nós fizemos aqui hoje. Nós fizemos o Buda, vou tirar a forminha aqui da frente. Então, nós fizemos o Buda, nós fizemos a nossa partezinha que nós vamos fazer uma vela aqui dentro, tá? Vou mostrar pra vocês. Então, a gente fez aqui esse potinho com tampinha e fizemos também a flor, tá? Se você quiser, por exemplo, fazer um aromatizador com essa flor aqui, eu acho que fica bem linda, a gente bem arrasa, viu? A gente bem arrasa nessa situação, tá? Então, aqui, ó, a gente vai fazer mais ou menos isso, tá? Um arranjo aqui com esse Buda, essa flor ou essa vela, enfim, a gente vai compor aqui um kitzinho bem bonitinho, que é uma ideia para vocês venderem. Então, a gente ensinou hoje a fazer essas peças de gesso
eu tenho que deixar essa peça secar super bem, tá? Meu vental tá tudo torto aqui, gente. Agora que eu tô vendo ali, ó. Então, a gente vai ter que deixar ela secar super bem. Eu vou deixar ela secar pelo menos uns 2 dias. Depois que ela secar uns 2 dias, a gente vai vir no próximo vídeo, a gente vai vir e vai fazer a pintura desse gesso aqui, tá? Eu não vou fazer ele agora, porque a gente tem que deixar ele secar muito, muito bem, senão ele começa a dar reação na hora que a gente pintar. Então, o ideal é ela secar bem. Sônia, mas tá chovendo muito aqui, ou tá muito frio, meu gesso não tá secando. O que que eu faço? Soprador térmico, tá? Não encosta na sua peça o soprador. Vou até mostrar para vocês, ó. Pega o soprador, por exemplo, eu quero secar essa flor aqui. Deixa nessa distância aqui, ó. Essa distância, tá? Não encosta ele aqui, porque senão pode ser que ele aquece e acaba trincando a sua peça, tá? Então, nessa distância aqui, você seca a sua peça para ela secar mais rápido. Eu não gosto de acelerar, então eu vou deixar ela secar naturalmente e aí eu volto no próximo vídeo para fazer junto com vocês, essa pintura. A gente já separou aqui. Tanto você pode utilizar, não vou falar nada, gente. No próximo vídeo eu falo tudo para vocês, tudo que a gente vai usar, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não deixou o like ainda, deixa o like, porque você aprendeu a fazer peça de gesso aqui hoje, tá? Então não tem mais segredo em fazer peça de gesso. Vocês viram como é fácil? Muito top. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Beijo!